meus amigos e irmãos, quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor no capítulo 8 de Romanos. Creio que temos aqui grandes coisas para aprender e nessa oportunidade quero compartilhar o versículo 28. Quero pedir que ao final você compartilhe, curta, comente, para que possamos produzir mais vídeos. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Ambrósio disse que toda a Escritura é um banquete da alma. Então, Romanos pode ser um dos pratos desse banquete. Saber que nada pode prejudicar os piedosos é algo consolador, mas ter certeza de que coisas ruins cooperam para o bem deles, que as suas cruzes serão transformadas em bênçãos, que as tempestades e aflições servirão para regar essas raízes murchas da sua graça, que os farão florescer ainda mais, é algo que pode fazer os seus corações transbordar de alegria. Então, saber que esse capítulo 8 de Romanos, Paulo, ao escrevê-lo, ele já inicia o capítulo 8 com uma nota muito poderosa. Ele já diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ao decorrer desse capítulo, ele vai desenvolvendo coisas, argumentos espirituais profundos. E quando ele chega no versículo 28, ele começa a desenvolver um pensamento que vem de encontro à nossa realidade. E como eu disse aqui nos stories, há duas coisas que sempre achei difícil. A primeira é fazer os ímpios se entristecerem por conta das suas vidas, por conta das suas alegrias, que são temporais e passageiras, e a outra é fazer os piedosos se alegrarem. O abatimento nos piedosos, ele surge destas causas. Então ele inicia aqui, e brevemente eu quero expor esse texto. Sabemos, lá no versículo 28 está escrito assim: sabemos. O apóstolo, ele diz sabemos, ele não diz que esse assunto é uma conjectura ou que é algo duvidoso. Ele diz sabemos. E ele repete isso no versículo 22 também. Se você for ver no versículo 22, ele diz lá: porque sabemos que toda a criação geme a um só. Então ele começa a desenvolver esse assunto, mas tendo a certeza de que ele não está falando de algo que é meramente da razão, dos seus próprios pensamentos. Ele começa a falar de algo que ele está experimentando e que é algo que vem por fé. Ele descreve como se fosse um credo, um antigo credo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem. Portanto, observe que essas verdades do Evangelho são evidentes e infalíveis. Então eu notei que Paulo diz no versículo 18 deste capítulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele repete isso no versículo 22, porque sabemos. Então, não é algo subjetivo. A esperança do crente, sua âncora, como está em Hebreus 6,19, é uma firme convicção do testemunho interior.
Não é algo aprendido. Essa fé é dada ao cristão e ele é salvo por ela, porque na esperança fomos salvos. Romanos 8, versículo 24. E ele diz lá no capítulo 1, versículo 17, muito conhecido: o justo viverá por fé. Então essa razão, essa fé, essa âncora, não é algo aprendido. Ele diz: sabemos. Então nós sabemos por um testemunho interior que há algo maior. Mas nosso texto de Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse texto, ele tem algo profundo a falar aos nossos corações, para nós que estamos vivendo algum tipo de aflição. Então, o que são todas as coisas? E como é isso? Como todas as coisas cooperam? E o que são todas as coisas? Aí nós agora estamos entrando no campo da fé. Nós estamos entrando numa área que foge da lógica humana. Porque para entender isso somente dessa forma. Nota que todas as coisas cooperam, mas se eu e você observarmos o que muitos cristãos genuínos estão pensando, soa algo estranho. Quando lemos essa passagem, via de regra nós pensamos que todas as coisas são a fé, o amor imutável de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, etc. No entanto, mesmo essas coisas, a fé, o poder de Deus, a graça de Deus, mesmo essas coisas estão envolvidas, o amor imutável de Deus, há algo a mais que coopera, contribui para que a nossa vida cristã seja de fato realmente relevante e contraria a razão. E aqui está a nossa fé, a prova, e ela é revelada. Essas coisas revelam quem realmente somos diante das provações. Então aprenda isso, aprenda são as aflições que nos aproximam de Deus. São elas que nos fazem refletir, que constroem uma espiritualidade verdadeira. E novamente, o que são todas essas coisas? E você vai aprender isso no texto. O texto diz: a resposta para que todas as coisas cooperam, e o que são todas as coisas, não são apenas as coisas boas, é o que vem à mente, está nos versículos 35 a 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todas as coisas aqui no texto são essas coisas que nós estamos passando. Alguns estão passando fome, alguns outros tortura, outros estão passando por medo, angústias, por mais agudas que sejam, a depressão, todas essas coisas pode não parecer, mas o texto diz, não é palavra minha, isso não é coisa da minha cabeça. Você vai notar que essas coisas cooperam. E como que isso acontece? Elas nos fortalecem e nos aproximam de Deus. O texto é bem claro, em todas estas coisas. O apóstolo Paulo, ao escrever esta passagem, nos revela que algo que está além de toda a perspectiva da razão humana, porque eu estou bem certo. Novamente, a certeza de que ele vivia era a vontade de Deus.
e que muitas das vezes a gente entra em conflito. Essa era a fé que Noé tinha, essa era a fé que Abraão tinha, essa era a convicção de Elias. Mesmo aquele grande profeta passou por aflições. Essa era a fé de Daniel, dos 3 hebreus, na fornalha ardente e tantos outros. Essa era a fé do próprio Paulo, um sofredor de algemas, açoitado, perseguido, sofreu tantas coisas e, seja o que for que você e eu estejamos passando, nada é maior do que o nosso mestre passou, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. E se perseguiram a ele, se maltrataram a ele, como você e eu sabemos, o texto bíblico, as escrituras dizem que o Senhor Jesus ele foi abandonado, ele foi traído por aqueles que o seguiam, as multidões que ora o seguiam, ovacionavam a ele. Quanto mais ele se aproximava da cruz, mais ele estava sozinho, ao ponto de que, quando a ira de Deus, Jesus prova a ira de Deus, o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros na cruz, e ele exclama: Deus meu, por que me abandonaste? Então essa é a nossa convicção. Nós temos que nos apegar a isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, nossas famílias. E muito obrigado.